Não sei se esse é o primeiro vídeo meu que você assiste e se também não sei se você sabe que eu sou administrador, sou especialista em finanças e tive uma longa carreira corporativa como diretor de empresa, tá? E quando eu era diretor dessa empresa, eu era conhecido por fazer algumas perguntas que as pessoas ficavam desconcertadas, né? Porque pareciam perguntas tão óbvias, mas tão óbvias que elas ficavam me olhando assim com aquela cara, ué, mas por que você está me perguntando isso? Entendi. E aí eu vou fazer exatamente o que eu fazia, vou fazer aqui com você, seja você síndico morador, que desenvolve essa atividade de forma não profissional, ou se você for síndico profissional, a pergunta vale para os dois, tá? A pergunta é a seguinte: você foi eleito para quê? Eu já imagino quais são as respostas que estão passando na sua cabeça. Ah, para administrar o condomínio, para manter tudo no melhor estado possível, para satisfazer os condôminos. Não é mais ou menos isso que você está pensando? Eu vou te fazer outra pergunta. Você acredita nisso? Você acredita que você foi eleito para isso mesmo? Por que eu estou perguntando isso? Tá? Todo esse meu movimento que me traz até aqui, eu estar falando contigo, né, de eu estar compartilhando esses materiais, essas experiências que eu tive como síndico e tenho como síndico até hoje, elas nasceram justamente desse questionamento que no meu caso aconteceu no primeiro dia, na verdade na primeira noite, a noite em que eu fui eleito síndico pela primeira vez. Eu já contei essa história aqui, mas rapidamente eu fui numa assembleia, tinha eleição, ninguém quis ser o síndico e eu decidi assumir isso daí e fazer a coisa acontecer. Era uma situação bem periclitante, vamos chamar assim, bem complicada, cheia de débitos, pendências e coisas, ninguém mais acreditava no condomínio, estava tudo meio caindo aos pedaços, a taxa condominial era considerada cara e não tinha jeito. E aí, para mim, ficou evidente o seguinte: se eu assumir para fazer o que os outros síndicos vêm fazendo, eu continuo marchando a passos largos em direção ao abismo. Porque isso aqui vai desmoronar, vai ter uma hora que não vai dar certo, né? E, assim, o meu patrimônio está aqui dentro, a minha família está aqui dentro. É para cá que eu volto todos os dias do trabalho, então eu não posso ficar simplesmente observando isso acontecer, sabe? E ouvindo na garagem, no elevador, a reclamação das pessoas de como elas estão insatisfeitas com aquela situação. Eu estou dizendo isso pelo seguinte: eu vejo a maioria dos síndicos como meros continuadores do que os seus antecessores vinham fazendo, com uma outra exceção rara e honrosa. Geralmente os síndicos, eles agem de forma reativa. Quebrou uma bomba, ele vai comprar uma bomba. Ah, tem um vazamento, ele conserta o vazamento. Né? São assim, posturas de assim, o condomínio funciona dessa forma aqui e eu vou manter essa forma aqui da melhor maneira possível. Está se identificando? Eu não estou aqui para agradar, estou para falar algumas verdades. E eu considero isso meio que aquela comparação assim de você maquiar o morto, né? Ele vai ficar lindo, mas tá morto. Tá morto, por que adianta? Você dá aquela melhoradinha assim e tal, mas morreu. Não adianta nada. E assim, eu tô provocando esses pensamentos, essas reflexões, porque hoje eu me considero uma espécie de síndico empreendedor. Isso não faz melhor do que ninguém, não, tá? Eu digo empreendedor porque eu sou realmente empreendedor na minha vida profissional e eu trago muito desses conceitos do empreendedorismo, do questionamento das coisas, né? De buscar a solução, de pensar fora da caixa, de achar formas melhores de fazer as coisas. Eu trouxe isso para o universo do condomínio, de questionar tudo, de perguntar, ué, mas por que a gente faz isso? E eu descobri ao longo dessa prática uma coisa interessantíssima que eu desafio vocês a fazerem também. Muitas vezes vocês perguntam coisas que vocês consideram óbvias, ou até, tipo assim, poxa, inquestionável. Pergunte e você vai ver o que vai acontecer. Muitas vezes, ou a resposta é não sei,
ou é aquela resposta já surrada, sabe? Que ninguém mais acredita, mas todo mundo fala. Isso tem demais. Todo mundo repete aquilo, é tipo assim, aquele bordão que todo mundo concorda, todo mundo está seguro naquela resposta porque sabe que ninguém vai contestar, já que todo mundo concorda, então todo mundo concorda. Só não é verdade. E eu conto isso também em um dos vídeos aí que eu fiz, conto lá extensivamente no meu curso, o que aconteceu aqui. Quando cheguei aqui, eu moro num prédio de 14 apartamentos, tinha 5 funcionários. Eu disse, olha, com 14 apartamentos e 5 funcionários, não precisa nem fazer a conta, é insustentável. E aí eu fiz a pergunta óbvia, por que que nós temos 5 funcionários? Ah, porque nós precisamos de portaria 24 horas. E por que nós precisamos de portaria 24 horas? Ah, porque alguém tem que abrir o portão. E por que que a gente não tem controle remoto e chave do portão? Ah, porque teria que comprar. Então por que não comprou? Aí chega uma hora que você vai perguntando por quê, não tem mais resposta. Você fala, poxa, é mesmo. Então, esse vídeo eu estou fazendo justamente para provocar dentro de você que você saia aqui desse vídeo, volte lá para o seu condomínio. Próximo dia, próximo momento em que você entrar no seu condomínio e olhar as coisas que você vê todo dia, que você vê há anos, eu quero que você chegue lá com outro óculos. Troca esse óculos que você usou esses últimos anos, bota um outro assim, de um cara que acabou de chegar no condomínio e vai começar, mas por que aquilo ali é assim? Por que eles fazem isso desse jeito? Por que funciona desse jeito? Por que tem esse fornecedor? Por que está naquele lugar? Por quê? Porque essa, senhoras e senhores, é a fonte da mudança. É a fonte, é o início de um processo que vai fazer o que, na minha opinião, você realmente foi eleito para fazer. É que pegar esse condomínio do jeito que está aí agora e levar para o próximo nível. Que nível? Eu não sei. Eu não sei qual é o nível. E isso entra numa outra questão, que eu vou até fazer um outro vídeo, que é justamente a autoestima do próprio condomínio. Às vezes, a coletividade, né, começando pelo síndico, vocês simplesmente não se consideram merecedores de morar num condomínio bacana, arrumado, bonito, cheio de planta, limpo, sabe, com um piso novo, É incrível como isso sabota as nossas ações, né? Essa crença de que você não merece, que o seu lugar de... não, mas tem que ser meio esculhambadinho mesmo, não, aquele lixinho ali no canto sempre teve, deixa ali e tal. Meio que como você aceitasse que você merece menos. E aí eu quero dizer para você, com todas as letras, isso não é verdade. Não é verdade. Então o meu convite, através de todo esse blá 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 que eu estou falando aqui com você, é o seguinte: questione tudo. Por que o condomínio hoje é assim e não é assado? Aí você pergunta, o que é assado? Não sei, você vai dizer. Porque quando eu cheguei aqui, havia muitas situações que impediam um prédio de avançar. E todas elas eram falsas. Ah, porque não pode, porque não dá, porque não consegue, porque não tem dinheiro. No meu curso eu ensino que tem dinheiro. Eu desafio você, síndico, eu desafio você trazer uma realidade para mim e dizer, olha, não tem jeito, desafio você. Porque eu já fiz isso algumas vezes. Se você segue um método, faz uma análise, você vai ver que todos os problemas que tem aí tem algum jeito. Ele tem jeito. Você tem que partir desse pressuposto de que os problemas que você tem hoje, todos eles têm jeito, você só não chegou a eles ainda. E quando você vencê-los, você vai entrar numa realidade completamente diferente. Então, meu convite para você, deixe de ser um síndico continuista, que pegou o que vinha sendo feito, aquela coisa meio morna, meio mais ou menos, aí vai mantendo, vai levando, assim, não quero me desgastar, não quero... Esse é um ponto, realmente, porque para você questionar e promover mudanças, você vai se desgastar. Isso é fato. Agora, a questão que eu deixo aqui para encerrar esse vídeo é: você pretende se desgastar com as circunstâncias por anos, entrando no seu condomínio e vendo ele todo acabado,
Ou você prefere se desgastar por um tempo pequeno, se desgastar bastante por um tempo pequeno, promover mudanças radicais que valorizem seu condomínio, que angarie a admiração das pessoas, melhore a sua qualidade de vida, né? Para que a partir daí, mesmo os próximos síndicos deem continuidade ao que você fez, você saiu desse patamar, foi para esse aqui, ó, e ele vai continuar de lá de cima. Pensa nisso, questione tudo e olhe seu condomínio com outros olhos já a partir de hoje.